E aí, meu amigo desenrolado? É bom aprender dessa maneira, né? Professor Jorge Wilton, Geografia, vamos começar essa nossa aula de hoje para que você possa colocar o seu conhecimento da geografia no dia a dia para a sua prova do Enem. Desenrolando o tema aí, ó. Vamos lá. Hoje nós temos o tema de redes, técnicas e fluxos. Mas, professor, como é que eu posso ter essa noção do que é rede, do que é técnica, do que é fluxo? Ora, amigo desenrolado, a primeira coisa que você vai ter que aprender é que você vive, você tem um espaço. O espaço que você está assistindo essa aula agora é um espaço apropriado para o seu conhecimento. Você começa a perguntar e a noção do que é esse espaço, tá? É só o local em que você está estudando, mas de fato, o que é espaço? Quantos tipos de espaço nós temos? Qual é a associação de espaço e poder? E principalmente e inicialmente, o que é espaço geográfico? Vamos lá, dá uma olhadinha. Nós vamos lá, espaço geográfico. Como é que eu posso entender o que é espaço geográfico? Espaço geográfico é a junção da primeira natureza, o meio físico, mais a segunda natureza, a natureza humanizada. Professor, que noção é essa? Desenrola essa noção de espaço geográfico. Vê aqui, ó, galera. O que é que você está vendo aqui? Essa noçãozinha aqui é a primeira natureza. O que é que você consegue observar dentro desse contexto? Só o meio físico. Você vê um grande cânion dentro desse processo. Observa de um lado a rede hidrográfica, do outro lado a rede de relevo, a rede geomorfológica. Então, aqui é parte do espaço. Esse espaço é o espaço físico, tá? Esse espaço aqui, ó, ele é o primeira natureza, o meio físico, tranquilo? E o que é que vem a ser a segunda natureza? Segunda natureza, observou aqui? Ah, professor, estou conseguindo imaginar. Segunda natureza. Você vê uma imagem, a cidade de São Paulo, toda uma transformação, toda uma estrutura urbana, tá? E o que é que eu tenho anterior à construção deste espaço? Eu tenho o meio físico, que neste caso de São Paulo, não necessariamente ele tenha tido esta feição. Você tem um meio físico que foi transformado, ó, sofreu humanização. O homem constrói, destrói e reestrutura este espaço. Portanto, o local em que você está vendo esta aula agora, tá? Ele caracteriza um espaço geográfico, tá? É o meio físico mais a natureza humanizada. Vamos lá, desenrolado. Aprendeu o que é o espaço geográfico, mas você fica assim, ó. Quantos tipos de espaço eu tenho? Você observa hoje nós temos uma ampla estrutura de conhecimento para poder chegar a um domínio, a um poder maior. Se você for falar de países, hoje nós temos grupos de países, os países desenvolvidos, os países subdesenvolvidos, uma regionalização. Nós temos grupos, como nós chamamos de os G7, o G4, o G20. Agora, por que chegaram a esse contexto? Os países desenvolvidos, os países subdesenvolvidos, os países emergentes, os mais industrializados, porque tiveram um domínio, o domínio do espaço geográfico, tá? Imagine que nós estamos aqui neste período. Essas linhas e esse traçado do mapa, ele vai mostrar e vai lembrar para você o século XV para o século XVI. Esse século XV para o século XVI, ele vai lembrar que Portugal e Espanha eram dois países que possuíam um amplo domínio territorial, um domínio global. Ah, professor, esse período do século XV e XVI, desenrolando aqui a história, período da expansão marítima e comercial. Beleza, ó. Desenrolou o tema aí, ó, marítima e comercial. Você tem um tipo de poder, o poder marítimo. Você tem um tipo de domínio espacial. Não esqueça que para você dominar este espaço, você precisa de técnicas, você precisa de tecnologia. E aí você vai ampliar o seu fluxo. Nesse caso, o fluxo de poder, tá? O mundo, naquela divisãozinha tradicional,
tá? Que nós costumamos ver na visão ocidental do famoso Tratado de Tordesilhas e a divisão entre Portugal e Espanha, garantia a essas duas potências o poder marítimo, a expansão marítima. E isso economicamente condiz com qual sistema? Desenrolado. Isso aí condiz com a evolução do sistema capitalista, tá certo? Nós estávamos inseridos numa fase do capitalismo comercial e nós tínhamos essas duas grandes potências do século XV para o século XVI na visão do espaço, do poder marítimo, que hoje nós conhecemos essa noção de poder através de um termo chamado geopolítica. A geopolítica, ela foi estruturada como ciência um pouco depois, lá pelo século XVIII, mas desde quando o homem começa a ter o domínio do território, o domínio do espaço da primeira natureza, ele começa a humanizar, ele começa a transformar. E isso, a partir do momento em que ele encontra-se reunido em espaço, estado, nação, ele vai ampliar esse seu leque de conhecimento. Professor, quais são os tipos de espaço que eu tenho? Estou mostrando para vocês o domínio do espaço marítimo. Se você for mais além, século XVIII, século XIX, você já vai começar a ter espaço territorial. A Inglaterra, através do domínio da primeira natureza, conhecendo a estrutura geológica, o domínio do carvão, o domínio da tecnologia de uma fonte de energia, realizou a grande revolução industrial do século XVIII. E aí expandiu para toda a Europa. A França, a Itália foi adquirindo esse conhecimento. Quando você pula para outros continentes, você vai ter os Estados Unidos e você vai ter lá na outra vertente o Japão mantendo este domínio. E aí vem a definição e a expansão do que é o poder territorial. Alemanha, França começam a ter a noção de espaço terrestre. O espaço marítimo do século XV e XVI já não era tão importante. Era necessário dominar os territórios. A partir de quem? Do domínio territorial, a terra em si. Portanto, para o poder marítimo, para o poder terrestre, foi de vital importância, principalmente para uma potência da época. Qual era essa potência? A Alemanha. A Alemanha é neste país que nós vamos ter um grande pensador chamado Friedrich Hatzel, da Alemanha, que vai idealizar a teoria do chamado espaço vital. Espaço é vida, portanto é poder. Se eu quero ter poder, se eu quero ter o domínio, eu vou expandir isso aí para onde? Eu vou ter que expandir isso para novos territórios, eu vou ter que dominar novas áreas. Eu tenho que expandir a minha agricultura, eu tenho que expandir a minha pecuária, eu tenho que expandir a área para o meu povo. Portanto, espaço é poder para o Friedrich Hatzel da Alemanha. E você tem século XV, tá? Portugal e Espanha. Século XVIII, você tem Inglaterra, expande-se para a Europa, depois as vertentes americana e japonesa, e vai chegar já no século XX e também no século XXI com uma disputa onde Estados Unidos e União Soviética, dentro daquela famosa Guerra Fria, vão começar a dominar um novo tipo de espaço. E que espaço é esse? Saímos do espaço marítimo, saímos do poder terrestre, começávamos a conquistar o poder aéreo e principalmente o poder do espaço sideral. Desenrolou? Então, meu amigo, espaço é poder, espaço geográfico é o meio físico dominado, transformado pelo homem. Então, dentro desse contexto, nós temos ao longo do processo de evolução do sistema capitalista, desde ele da fase comercial, industrial e hoje chegando à fase financeira, tá? Com potências. Por que os Estados Unidos hoje é uma grande potência? E aí, amigo desenrolado, tá? Professor, deixa eu pensar. Ah, já sei, professor. Por que ele é uma grande potência? Porque começou a ter um domínio do espaço sideral, o espaço tecnológico, o cyberespaço. Olha o Japão, arquipélago, ilhas. Qual é a infraestrutura de matéria-prima que o Japão tem desenrolado?
tudo ele compra, tudo ele compra. E aí você para. E rapaz, se ele compra a matéria-prima, se ele compra o ferro, se ele compra o alimento, se ele não produz nada, então ele está produzindo o quê? Hein, desenrolado? É isso aí, ele está produzindo conhecimento, ele está produzindo tecnologia. Então hoje nós saímos da ideia do poder marítimo, do poder terrestre, do poder aéreo, poder sideral e partimos para um novo conhecimento, o ciberespaço. Tá? Quem domina o desenvolvimento tecnológico, ele vai ter o domínio de toda essa rede complexa. E assim, você sai da definiçãozinha teórica de espaço geográfico somente da visão do que é a primeira natureza mais a segunda natureza e coloca em prática todo esse processo, tá? Espaço é poder, de acordo com a teoria do espaço vital de Frederick Hatzel, que era de onde, desenrolado? Muito bem, respondeu em cheio, Alemanha, tá? Da Alemanha. E a partir daí, ao longo dos séculos XV, XVIII, XX e XXI, você observa que potências dominaram e dominam, e vai ser assim a partir do domínio do espaço geográfico. Poder, espaço é vida, Frederick Hatzel. Valeu, desenrolado!